Hoje, a Clínica Crescer completa um ano, mas esse sonho começou desde pequeno. Desde muito pequeno, meu sonho sempre foi ser médico. Naquela época, muitos anos atrás, em torno de 4, 5 anos de vida, eu lembro que minha mãe sempre incentivava aquele meu sonho. Eu tinha seringas, eu tinha agulhas, eu tinha garrafas de vidro, que naquela época eram os ouros que existiam, e a gente utilizava nas brincadeiras. Isso que eu estou falando eram coisas reais, tá? E a gente, eu e as minhas amigas na infância, a gente brincava, colocava injeção, lógico, não colocava de verdade, mas a gente brincava com agulha, com seringas reais. Eu lembro várias vezes que eu era um pouquinho maldoso, né? Eu acabava furando as minhas amigas. Coitadas, uma vez eu coloquei um scalp e começou a sair sangue da veia dela. Lógico, era casualidade. Naquela época eu não tinha noção do que era canalizar uma veia, pegar um acesso. Mas assim, depois eu levei uma surra da minha avó também por conta disso, tá? Mas aí foi indo. Depois, um dia, eu falo que eu paguei todos os meus pecados. Porque esse dia eu era o paciente. Aí chegou meu primo, que já era um homem, ele não reparou que a seringa estava com agulha e eu estava deitado que eu ia tomar uma injeção. Aí ele chegou e falou, peraí, que sou eu que vai colocar a injeção nele. E aí ele não reparou e ele colocou a agulha e realmente isso feriu, né? Porque colocou a agulha na minha nádega. Passou uma semana, eu não contei nada para minha mãe porque eu sabia que ia sofrer por isso. E passou uma semana, eu comecei a apresentar febre. Essas febres começaram a se arrastar, ficou uma semana de febre, minha mãe me levou no médico e eu não contava o que eu estava sentindo, até que o pediatra começou a examinar era um vizinho nosso na época, que o Dr. Michel, hoje é um grande neurocirurgião, e o Michel começou a tirar toda a minha roupa, e quando ele começou a examinar, e ele chegou na região do quadril e da nádega direita, eu comecei a gritar de dor. Aí eu contei o que tinha acontecido. Resultado da história, fiquei 16 dias internados, tá? Tomando antibiótico na veia porque eu tinha feito um abscesso na região da coxa e do quadril, na verdade, e da nádega ali. Por isso que eu falo que meu sonho foi desde pequeno, mas que eu também paguei todos os meus pecados por conta do que eu fazia nas minhas amigas. Com o passar do tempo, eu continuei pensando em ser médico. Aí minha mãe colocou eu numa escola que preparava a gente para o vestibular. Comecei a me focar mais nos estudos, fui focando. Eu sempre fui uma criança que gostou de estudar muito. E aí chegou o momento do vestibular para a medicina. O resultado foi que eu fui o primeiro colocado da minha cidade para entrar na faculdade de medicina. Isso foi no ano de 2001. 2002 eu comecei a faculdade de medicina e foi um período de muitos aprendizados. Teve coisas boas, coisas ruins, adaptações, noites sem dormir, chegou o momento de estudar com ossos, com cadáver, e por aí fui indo. Depois, no terceiro ano da faculdade, a gente começou já a trabalhar direto com o paciente. Trabalhar não, a fazer estágio com o paciente, na verdade, e eu entendi que realmente eu estava no caminho certo, que era o que realmente eu gostava. Já no ano de 2008, eu fui um dos primeiros colocados na formatura, e lá no meu país que eu me formei, foi lá em Cuba, né? A gente sempre, nessa época, tinha que fazer 2 anos de um serviço social, que eles chamavam, né? Só que quando você era um dos primeiros colocados, a gente ficava naquele internato por 1 ano. Então, fiquei 1 ano no meio do nada. Era um lugar que era bem inóspito, não tinha nem energia elétrica, tá? Então não tinha luz. E o meio de transporte do nosso consultório era um cavalo. Só que eu até hoje tenho terror de cavalo, então eu nunca andei de cavalo. E eu fazia longas distâncias a pé, percorria muitos quilômetros a pé para chegar até a casa dos pacientes. Terminei aquele ano, voltei para minha cidade de origem, a exercer como médico, e aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Venezuela. Quando eu cheguei na Venezuela, eu fui para um estado que se chama Zulia. Ele é na fronteira com a Colômbia, e ali era uma área que tinha muitas tribos indígenas. Então a gente acabou tendo a necessidade de fazer parto, porque elas chegavam no nosso plantão fazendo parto, ou no nosso consultório.
Aí surgiu uma ideia na época do presidente de lá, de criar uns centros de diagnóstico integral que realizasse partos. Aí a gente foi fazer um treinamento para realização de partos e ficamos 3 meses num hospital obstétrico e retornamos para a Zulia. Ali todo dia tinha partos, 6, 7 partos por dia. Só que eu descobri que realmente eu não gostava da parte da obstetrícia, que era atender a mãe, realizar o parto. Eu gostava da parte do bebê quando ele nascia. Eu fazia o parto, mas eu saía correndo para atender as crianças quando elas nasciam. E aí surgiu minha paixão pela pediatria. Depois disso, passaram-se 4 anos, eu vim para o Brasil. Eu entrei na época no programa Mais Médicos. Aí depois de 1 ano eu realizei a prova do Revalida e já tinha meu CRM. Aí eu saí do programa Mais Médicos e comecei a trabalhar normal. Eu comecei a fazer pediatria, porque eu sempre quis ser pediatra depois daquela época, né? E aí terminei pediatria, fiz a prova do título para pediatria em 2020 e desde então trabalho como pediatra. Em 2017 eu cheguei aqui em Carapicuíba e comecei a trabalhar numa clínica que na época era chamada de Doutor Saúde. De lá para cá começou minha trajetória nessa cidade e comecei a criar uma série de vínculos com os pacientes da região que até hoje eles permanecem. Aí, quando foi no ano de 2024, eu achei que era o momento certo de criar um espaço que fosse só meu, e foi quando surgiu a clínica Crescer com Saúde Dr. Randy Pérez, que hoje estamos completando 1 ano de vida. Nesse primeiro ano que a gente completa, já passaram mais de 400 famílias aqui no nosso consultório, e fica aqui minha gratidão pela confiança depositada por cada um de vocês para cuidar de seus filhos, não só de seus filhos, para cuidar da família como um todo, porque a gente acredita numa pediatria humanizada, uma pediatria integrativa, uma pediatria na qual a gente não vê só a criança, a gente entende que a criança é só um ponto que está rodeado de todo um entorno, seja familiar, seja escolar, seja dos amigos, e a gente entende que cuidar de crianças não é só cuidar de doenças, porque o mais importante é a prevenção. E isso é o que fez a gente crescer cada dia mais e fez com que a gente chegasse até aqui. Minha eterna gratidão para cada um de vocês e espero que continuem confiando no meu trabalho e nos meus cuidados com seus filhos, que eu sei que eles são o seu bem maior. Este é apenas o primeiro capítulo de uma longa história que está por vir. Deixe aqui nos comentários como foi sua história na nossa clínica e compartilhe a sua experiência conosco.